Nesse vídeo eu vou te falar 5 atalhos do Adobe Premiere que eu considero indispensáveis para qualquer editor de vídeos, beleza? Vamos lá! Então aqui já no Premiere vamos falar sobre esses 5 atalhos. Eu abri aqui o arquivo bruto do vídeo da semana passada para a gente fazer na prática aqui os atalhos e você ver como isso pode te ajudar aí no seu dia a dia usando o Adobe Premiere. Meu nome é Daniel, esse aqui é o 10 Tutoriais e eu já vou te pedir para você deixar o seu like porque isso ajuda muito o YouTube a distribuir esse conteúdo e ajudar a mais editores de vídeos. Eu já trabalho com edição há muitos anos e profissionalmente mesmo, editando para cliente, para outros canais no YouTube, já faço isso há mais de 5 anos. Então desses 5 atalhos que eu vou te falar aqui, 4 deles eu uso já há muito tempo e eu considero mesmo indispensáveis, e o último que eu vou falar eu descobri recentemente, isso agilizou muito aqui as minhas edições, vou falar sobre ele aqui para você também. Então vamos lá. O primeiro atalho é o único dos 5 que você não precisa definir ele lá na configuração de atalho, que eu já vou te mostrar aqui no Premiere caso você não conheça. Esse já é um atalho padrão do Premiere, que é esse atalho aqui, ó, você segurar o Alt e rolar o scroll do mouse, a bolinha do mouse, para você dar zoom e navegar pela sua timeline. Porque assim, existem alguns atalhos para você dar zoom e navegar na timeline, né? Um deles, que é o que eu menos gosto, é você clicar nessa barrinha aqui, ó, e arrastar para você dar zoom e navegar. Eu acho isso aqui muito lento, eu praticamente nunca uso isso aqui. Uma outra forma é você apertar o mais e o menos do seu teclado, né? Você aperta o mais para dar um zoom, o menos, ele aproxima e afasta o zoom, mas eu também acho isso aqui muito lento. Então se você usa uma dessas duas formas para navegar, existe uma forma mais rápida de você navegar, que é usando o Alt e o Scroll do mouse. Por que isso aqui é legal? Porque olha só a diferença, o mais e o menos, ele vai aproximar aonde a agulha está. Então vamos supor que eu queira dar um zoom nesse ponto aqui do meu vídeo. Eu tenho que primeiro colocar a agulha nesse ponto aqui, aí eu aperto mais e ele aproxima nesse ponto, entendeu? Agora, se você dá um zoom na sua timeline segurando o Alt e arrastando o scroll do mouse para cima e para baixo, ele vai dar o zoom exatamente onde o seu mouse está, ó. Então a agulha está lá no final e eu vou colocar o meu mouse aqui na frente, olha o que acontece. Ele não vai onde a agulha está, ele vai onde o mouse está. Isso faz o seu zoom ficar muito mais rápido. E até a navegação também, ó, porque eu consigo navegar fácil. Ó. Vou lá no final, vou lá no começo da minha timeline, tudo isso bem rápido, só segurando o Alt e arrastando o scroll do mouse. Então esse aqui realmente é indispensável, eu não vivo sem. Uso a todo momento isso aqui enquanto eu edito vídeos. Um outro atalho que eu uso muito e eu só me dei conta de como eu gosto desse atalho recentemente, porque recentemente eu formatei meu computador aqui. De tempos em tempos é bom fazer isso, né? O computador começa a ficar lento, a gente dá aquela formatada, ele meio que volta à vida. E aí tinha um atalho do Premiere que eu usava sempre e eu não sabia o nome do comando. E aí eu tive que caçar, fiquei muito tempo caçando no Google, no YouTube para descobrir o nome do comando para conseguir definir esse atalho, que não é um atalho padrão. Eu tinha definido e não sabia o nome do comando, que é um comando chamado Zoom to Sequence. E como ele não tem um atalho definido, o atalho que eu defini aqui para ele, no meu caso aqui pessoal, eu deixei essa barra que fica entre o Shift e o Z. Então o que o Zoom to Sequence faz? Quando você está com um zoom assim, ó, então eu uso aqui o zoom, como eu te falei no primeiro tópico, né? Eu seguro o Alt e arrasto o scroll do mouse. Só que aí é normal, quando a gente está editando assim, ó, tô com um zoom, tô fazendo a edição. Aí você quer tirar o zoom totalmente da sua timeline, você quer que ela apareça inteira, que ela encaixe no espaço que você deixou aqui a janela da timeline. Eu poderia fazer isso simplesmente, né? Arrastando o scroll do mouse, segurando o Alt e rolando o scroll do mouse para baixo até ficar assim, a timeline inteira aparecendo. Só que esse atalho ele já faz isso pra mim apertando um único botão. Ó. Eu aperto a barra aqui, ó, e ele já encaixa a timeline na minha tela. Isso aqui parece bobinho, mas eu uso a todo momento. É muito bom. A todo momento você tá editando lá tal, aí você aperta o botão aqui, aparece a timeline inteira, aí você já vai para outro lugar. Então esses atalhos de navegação eu gosto bastante de ter isso da forma mais prática possível, porque a gente navega o tempo todo na edição, né? Então a gente fazer isso de maneira rápida, um negocinho que você demorava 2, 3 segundos você fazer apertando um botão, na soma do tempo da sua edição completa vai fazer com que você economize muito tempo, além de tornar a sua edição menos cansativa. Você está fazendo coisas com um botão que você faria com vários comandos assim, demorando mais tempo. Isso ajuda a gente bastante. Então vamos lá. Como que você define um atalho, né? Os próximos 4 atalhos aqui, esse e os outros 3, a gente tem que definir, não é um atalho padrão do Premiere. Você define um atalho vindo aqui no menu Edit, Keyboard Shortcuts. O atalho no meu Premiere aqui tá Ctrl Alt K. Então vamos sempre usar um atalho, já que estamos falando de atalho aqui, né? Ctrl Alt K, abre essa interface aqui que é bem interessante. Eu até gostaria que essa interface tivesse em todos os programas da Adobe. No Photoshop, por exemplo, não tem uma interface assim que mostra o teclado. Eu acho bem interessante isso aqui. Então você vem aqui na busca e digita o nome do comando, ó, Zoom. Aí, já apareceu aqui para mim, eu nem preciso escrever tudo, ó. Zoom to Sequence. Aí você clica aqui e determina o atalho que você quer colocar.
Quando você colocar um atalho, se já tem um outro atalho com aquele mesmo atalho, ele vai te avisar, aí fica ao seu critério, se você quer mesmo substituir ou colocar um outro atalho que você não quer. Uma outra observação importante é que você pode usar os modificadores. Então, por exemplo, eu coloquei a barra só, né? Mas eu poderia, por exemplo, ó, apertar aqui e segurar o Shift. Ó. Ele mesmo já seleciona aqui. Ó. Eu posso usar Ctrl, Alt, Shift, Ctrl e Alt, Ctrl e Shift, até os três juntos aqui, ó, Ctrl, Alt e Shift, entendeu? Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, Ctrl, Alt, Shift e A, por exemplo. Aí não tem nenhum atalho, então ele não me dá nenhum aviso aqui. E aí ele já determinou esse atalho aqui. Eu vou tirar, né? Vou clicar no X, vou deixar só a barra mesmo. Mas é assim que você personaliza atalhos no Premiere. Então o Zoom to Sequence realmente é um atalho que eu não vivo sem. E eu sugiro que você use também. Esse terceiro atalho aqui é um atalho que não tem como você viver sem, na verdade, né? Que é o atalho para você fazer cortes. O comando que você mais vai usar como editor de vídeos é o atalho de fazer cortes. Vamos supor que eu queira cortar esse espaço vazio aqui na minha edição. Você poderia pegar aqui a Razor Tool, né? E cortar. E fazer esse corte, mas isso é muito lento, né? E existe um comando chamado Add Edit, que você faz um corte geral na sua timeline. Uma observação é que você precisa estar com a sua timeline selecionada. Então, por exemplo, se fossem duas camadas de vídeo e eu tivesse só com a camada de baixo selecionada, eu dando esse comando, ó, ele ia cortar só a camada que está selecionada, né? Ou eu tenho que estar com nenhuma selecionada, aí ele faz o corte em todas, ou eu tenho que estar com todas selecionadas para ele cortar todas, entendeu? Mas aí é que tá. O comando padrão é bem ruim assim do Premiere, o que vem quando você instala o programa, né? É o Ctrl K, para um comando que você usa tanto, é horrível. Então você vem aqui no Edit Keyboard Shortcuts, busca aqui, ó, por esse comando Sequence Add Edit. E aí você coloca um atalho. Eu usava um outro atalho aqui, mas eu coloquei o W. E eu vou te explicar por que eu coloquei o W. Tem a ver com os próximos atalhos que a gente vai colocar aqui. E aí pronto, fica muito fácil, né? É só eu posicionar a agulha onde eu quero fazer o corte, aperto o W e pronto, ele faz esse corte para mim. Resolvido o problema, então esse é um atalho mesmo obrigatório, né? Um comando indispensável com um atalho padrão muito ruim. É muito importante que você vá lá e defina um atalho melhor para esse comando. O quarto atalho aqui é o clássico Ripple Delete, porque o que acontece no Premiere? Se você faz dois cortes assim e você simplesmente aperta Delete, ele deleta, mas aí depois você vai ter que vir aqui, selecionar e trazer para trás a sua sequência. Isso é uma perda de tempo muito grande. Existe um comando no Premiere chamado Ripple Delete, que por padrão você seleciona tudo e dá um Shift Delete. Aí ele faz isso para você, ele já deleta e junta. Isso é bom, né? Isso é um comando bom de você conhecer. Muita gente sugere para você trocar, vai lá na interface de comandos, né? E troca, né? Coloca o Shift Delete, o Delete normal e só o Delete para ser uma tecla só, né? Para ele fazer o Ripple Delete. Aí você aperta só Delete, faz isso aqui. Já ajuda, mas eu não sugiro que você faça isso, porque o que acontece? O Delete, ele tá longe, né, da sua mão. Você vai ter que tirar a mão do mouse para apertar o Delete, ou você vai ter que tirar a sua mão aqui da posição padrão aqui perto do WASD e apertar o Delete. Parece frescura isso aqui que eu tô falando. Nossa, o que tem, né? Tirar a mão e tal. Só que esse é um comando que você usa a todo momento. Então, na minha opinião, você tem que posicionar os seus atalhos mais usados ali nas teclas próximas que você mais usa e as mais acessíveis para ficar mais ágil ainda a sua edição, né? Então você tem que colocar ali no Q, W, E, A, S, D os comandos que você mais usa mesmo. E o Ripple Delete é um dos comandos mais usados. No meu caso aqui eu coloquei no Shift espaço. Então para mim aqui o Shift espaço é o Ripple Delete e o Ctrl espaço é o Delete normal. E aí você determina um atalho que é bom para você, mas usar o Ripple Delete e ter um comando melhor para ele é indispensável mesmo no Premiere. E aí, como prometido, o último atalho, que foi o que eu descobri recentemente, que se tornou indispensável para mim aqui, uso muito e eu penso, caraca, como que eu não conheci isso antes? Inclusive, eu aprendi esse atalho lá com o Matheus Ferreira do Brainstorm Tutoriais. Ele fez um vídeo recentemente falando desse atalho e minha cabeça explodiu. Eu falei, caraca, eu não conhecia mesmo esse atalho. Então, eu acredito que se você tá vendo esse vídeo, você já deva conhecer o Brainstorm Tutoriais. Brainstorm Tutoriais é um canal assim excelente de edição de vídeos em português aqui no YouTube. Então vamos lá ao atalho que eu aprendi com o Matheus Ferreira. Se você estiver vendo esse vídeo um dia, Matheus, muito obrigado, você me ajudou muito. Que é o seguinte, é esse comando aqui que eu não conhecia. Eu vou vir aqui em Keyboard Shortcuts e vou digitar Ripple Trim. E aí temos esses dois comandos aqui, ó, Ripple Trim Next Edit to Playhead, Ripple Trim Previous Edit to Playhead. Ele tem esse nome grande, mas o que ele faz é muito simples, ó. Eu coloquei os atalhos para mim aqui
no E e no Q. São as teclas que ficam do lado do W, né? Por isso que eu mudei o meu atalho padrão lá do Add Edit pro W. E eu vou te explicar por quê, e ficou um setup bem legal. Eu tô gostando desse jeito que eu tô fazendo, que é o seguinte. O meu W faz o Add Edit, né? Então, vamos supor que eu queira fazer esse corte aqui do meio, ó. Então, como que eu faria antes? Como que eu fazia até conhecer esse comando? Eu dava um corte aqui, selecionava esse meio e dava o Ripple Delete, né? Beleza, essa era a forma que eu fazia. Só que como que eu faço agora? Deixa eu dar Ctrl Z aqui. Eu dou um corte aqui no início, e aí eu vou lá no final e dou esse comando novo, que no caso o meu atalho aqui tá no Q. Olha o que acontece. Ele já corta e já faz o Ripple Delete ao mesmo tempo, com um só botão. Então os dois comandos lá tem um nome quase igual, só que um é Next, né, que significa próximo, e um é Previous, né, que significa anterior. Então eu tô usando agora o que faz o corte e o Ripple já até o corte anterior. Ó. Então ele vai dar esse corte e já juntar. Da mesma forma, se fosse o contrário, se eu tivesse dado o primeiro corte aqui e aí eu quisesse cortar aqui agora, aí eu ia usar o outro comando, o que tem o nome lá Next, né? Que aí no caso eu coloquei o atalho no E, né? Então ficou intuitivo, né? O W que fica no meio, ele faz só o corte, o Q que fica do lado esquerdo faz o corte pro lado esquerdo, e o E, que fica do lado direito do W, né, faz o corte pro lado direito. Então aqui no caso agora eu uso a tecla E e aí ele corta o que tá na frente. Então assim, ficou muito mais rápido para eu fazer os meus cortes aqui. Porque quando eu tô fazendo a minha edição, é simples, eu só vou ouvindo aqui o que precisa cortar, ó, são só 2 botões agora. Agilizou muito e aí você define um atalho que seja bom para você. Eu gostei bastante desse setup que eu fiz aqui, QWE. Tá me ajudando demais. Então é isso, espero que tenha te ajudado e eu vou deixar aqui na tela um outro vídeo com 5 dicas de ouro para as suas edições, tenho certeza que vai te ajudar também. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para receber os próximos vídeos, beleza? Falou, abraço!